Olá, sejam muito bem-vindos ao universo do estoicismo. Hoje, embarcaremos em uma jornada para explorar algumas práticas diretamente ligadas à filosofia do estoicismo. Estas práticas, quando seguidas e aplicadas com sabedoria, têm o poder de transformar a sua vida de maneira profunda e significativa. Ao mergulharmos nos ensinamentos dos estoicos, descobriremos ferramentas poderosas para cultivar a serenidade, a resiliência e a sabedoria em meio aos desafios da vida moderna. Então, prepare-se para uma viagem de autodescoberta e crescimento pessoal. Vamos explorar juntos as profundezas do estoicismo e aprender como suas lições intemporais podem nos ajudar a viver com mais plenitude e propósito. Esteja atento a cada ensinamento, pois cada tópico oferece oportunidades valiosas para absorver conhecimento e aplicá-lo em sua jornada de vida. Vamos começar pelo exercício. Exercite o seu corpo. Liberte-se do sedentarismo. A prática de exercícios físicos é uma parte integral do estoicismo, uma filosofia que enfatiza a importância de viver em harmonia com a natureza e de desenvolver a resiliência diante das adversidades da vida. Para os seguidores do estoicismo, como Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, o cuidado com o corpo não é apenas uma questão de saúde ou estética, mas um meio de cultivar a disciplina, a autossuficiência e a força mental. No contexto do estoicismo, os exercícios físicos vão além da busca por um corpo ideal. Eles representam uma forma de preparação para os desafios da vida, um treinamento para a mente tanto quanto para o corpo. A academia, com sua variedade de atividades e desafios, oferece uma excelente oportunidade para aplicar os princípios estoicos. Cada repetição, cada série e cada exercício pode ser visto como um teste de perseverança, autocontrole e capacidade de manter a serenidade diante do esforço e da fadiga. Ao integrar a prática regular de exercícios físicos à sua rotina, você não está apenas melhorando sua saúde física, mas também treinando sua mente para enfrentar dificuldades com equilíbrio e determinação. A resistência desenvolvida na academia reflete a resistência necessária para enfrentar as adversidades da vida. Como Marco Aurélio escreveu em Meditações, é fundamental aceitar os desafios como oportunidades de crescimento e aprendizado, sem se deixar abalar pelas circunstâncias externas. Adotar a prática de exercícios físicos sob a perspectiva estoica significa também reconhecer e aceitar os limites do seu corpo, trabalhando para superá-los de maneira racional e focada. A ideia não é punir o corpo, mas honrá-lo como o veículo da sua existência, cuidando dele com respeito e atenção. Isso inclui ouvir seus sinais, descansar quando necessário e evitar excessos que possam levar a lesões. Além disso, a prática de exercícios físicos pode ser uma meditação em movimento. Permite um momento para refletir sobre suas ações, pensamentos e escolhas, promovendo uma conexão mais profunda consigo mesmo. Este momento de introspecção pode fortalecer sua capacidade de viver de acordo com os princípios estoicos, como a busca pela virtude, a ação correta e a vida em conformidade com a natureza. Por fim, a prática regular de exercícios na academia pode servir como um lembrete da importância da constância e da disciplina em todos os aspectos da vida. Assim como a melhoria física requer dedicação e esforço contínuos, o crescimento pessoal e espiritual, segundo o estoicismo, também demanda prática constante e reflexão. Portanto, ao considerar a prática de exercícios físicos dentro do contexto do estoicismo, lembre-se de que cada passo, cada levantamento e cada corrida são partes de uma jornada maior em busca de sabedoria, virtude e uma vida plena e significativa. Exercite sua mente. A prática de exercícios mentais é um pilar fundamental do estoicismo, uma filosofia que valoriza o desenvolvimento da fortaleza interior e a capacidade de viver uma vida virtuosa, independentemente das circunstâncias externas. Para os adeptos do estoicismo,
Exercitar a mente não é apenas uma forma de aumentar o conhecimento ou a inteligência, mas uma maneira essencial de cultivar a resiliência, a clareza de pensamento e a tranquilidade. Os exercícios mentais estoicos envolvem uma série de práticas projetadas para fortalecer a mente contra as vicissitudes da vida, ensinando-nos a diferenciar entre o que podemos controlar e o que está além de nosso controle. Estas práticas incluem desafios diários. Propor a si mesmo desafios diários pode ajudar a desenvolver a disciplina e a perseverança. Isso pode ser tão simples quanto resolver um quebra-cabeça ou tão complexo quanto aprender uma nova habilidade. Leitura reflexiva. A leitura de textos filosóficos, especialmente os escritos de filósofos estoicos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, oferece não apenas conhecimento, mas também reflexões sobre como viver de maneira ética e tranquila. Uso da mão fraca. Uma prática simples como usar a mão não dominante para realizar tarefas diárias pode ser um exercício poderoso de paciência e adaptação, lembrando-nos de que o desconforto é temporário e superável. Meditação e reflexão. Reservar um tempo para a meditação e a reflexão diária permite revisitar e reafirmar os princípios estoicos, promovendo uma maior consciência de nossos pensamentos e ações. Essa prática ajuda a cultivar a atenção plena e a serenidade diante dos desafios. Visualização preemptiva. Premeditatio malorum. Uma técnica estoica que envolve visualizar cenários adversos para preparar a mente para enfrentar dificuldades potenciais com calma e determinação. Isso fortalece a resiliência mental ao antecipar obstáculos e planejar formas de superá-los. Diálogo interior construtivo. Desenvolver um diálogo interno positivo e construtivo é crucial para manter uma mentalidade estoica. Isso inclui lembrar-se de suas capacidades e fortalezas em momentos de dúvida e reforçar a crença na própria capacidade de superar adversidades. Exercícios de atenção. Praticar a concentração em uma tarefa de cada vez pode ajudar a desenvolver a habilidade de focar e resistir às distrações, fortalecendo a mente contra a agitação e a ansiedade. Ao incorporar esses exercícios mentais em sua rotina diária, você estará não apenas seguindo os passos dos filósofos estoicos, mas também construindo uma fundação sólida para uma vida mais plena, virtuosa e tranquila. Essas práticas são ferramentas poderosas para quem busca o estoicismo como um caminho para a sabedoria e a paz interior, ensinando-nos a enfrentar a vida com coragem, dignidade e equilíbrio. Pratique a resiliência. A prática da resiliência é uma pedra angular do estoicismo, uma filosofia que nos ensina a enfrentar os desafios da vida com equilíbrio, dignidade e uma perspectiva racional. Para o público que se dedica ao estudo e aplicação do estoicismo em sua vida diária, cultivar a resiliência não é apenas uma recomendação. É um imperativo para viver de acordo com os princípios estoicos de aceitação, controle sobre as emoções e foco no que está ao nosso alcance modificar. A resiliência no contexto estoico vai além da mera capacidade de se recuperar de adversidades. Trata-se de uma preparação mental e emocional que antecede os desafios, equipando-nos com as ferramentas necessárias para lidar com as inevitáveis dificuldades da existência humana. Para exercitar a mente e programar-se para ser resiliente em qualquer situação, os seguintes passos podem ser particularmente úteis. Aceitação da realidade. Comece aceitando a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Os estoicos acreditam que sofrer acontece não apenas pela presença do desafio em si, mas pela nossa resistência a aceitá-lo. Reconhecer e aceitar a realidade é o primeiro passo para a resiliência. Distinção entre controláveis e incontroláveis. Faça uma clara distinção entre o que está e o que não está sob o seu controle. Concentre-se em suas ações, reações e atitudes que estão dentro do seu poder de mudança, em vez de se preocupar com eventos externos
ou as ações de outras pessoas. Desenvolvimento da virtude. Os estoicos veem a virtude como o bem supremo e a chave para uma vida plena. Desenvolver qualidades como a coragem, a justiça, a moderação e a sabedoria fortalece a resiliência ao nos permitir agir de acordo com nossos princípios, mesmo sob pressão. Exercícios de reflexão diária. Adote a prática de refletir sobre suas experiências diárias, sejam elas positivas ou negativas. Isso ajuda a identificar lições aprendidas, fortalece a gratidão pelos aspectos positivos da vida e promove um crescimento pessoal contínuo. Cultivo da gratidão. Pratique a gratidão pelo que você tem, em vez de se concentrar no que falta. Isso pode transformar a perspectiva sobre a vida e reforçar a resiliência ao nos lembrar das forças que já possuímos. Compromisso com a ação correta. Mantenha um compromisso inabalável com a ação correta. Saber que você está agindo com integridade, independentemente das circunstâncias, proporciona uma base sólida de autoconfiança e resiliência. Ao incorporar essas práticas na vida diária, os adeptos do estoicismo podem desenvolver uma resiliência que não apenas os prepara para enfrentar adversidades, mas também os capacita a viver de forma mais plena e significativa, alinhados com os valores estoicos de virtude, razão e harmonia com a natureza. Seja mais pragmático. Incorporar a prática do princípio de Pareto, frequentemente descrito como a regra 80-20, no contexto do estoicismo, oferece uma abordagem profundamente pragmática à vida, alinhando-se perfeitamente com a busca estoica por sabedoria e virtude através da racionalidade e autossuficiência. Para o estoico moderno, aplicar este princípio não é apenas uma estratégia de eficiência, mas um caminho para viver em harmonia com a natureza e consigo mesmo, reconhecendo e honrando os limites de nosso controle e influência. Foco em ações de alto impacto. Primeiramente, o estoico é encorajado a realizar uma introspecção rigorosa para identificar quais 20% de suas ações geram 80% dos resultados positivos em sua vida. Isso implica uma reflexão profunda sobre nossas atividades diárias, relações e objetivos. Diferentemente de uma abordagem comum de tentativa e erro, essa análise exige uma avaliação honesta e objetiva de onde e como investimos nossa energia e tempo. O foco deve estar nas ações que não só produzem os maiores benefícios, mas que também estão alinhadas com nossos valores estoicos centrais de coragem, justiça, moderação e sabedoria. Eliminação do desnecessário. Em seguida, reconhecendo a importância de preservar nossos recursos limitados, tempo, atenção e energia, o estoico é incentivado a desapegar-se de atividades que não contribuem significativamente para seus objetivos finais. Isso está em harmonia com a prática estoica de autossuficiência, promovendo uma existência mais simplificada e intencional. Ao eliminar o supérfluo, abrimos espaço para o cultivo de práticas e hábitos que verdadeiramente enriquecem nossa vida e promovem o bem-estar pessoal e coletivo. Adaptação e flexibilidade. A aplicação do princípio de Pareto também requer adaptabilidade e flexibilidade, virtudes estoicas por excelência. O reconhecimento de que nem todas as ações produzirão os resultados desejados nos leva a reavaliar e ajustar continuamente nossos esforços, mantendo-nos resilientes diante das adversidades e abertos a novas estratégias que estejam em consonância com nossa busca por uma vida virtuosa. A prática da reflexão e ação consciente, fundamental para a integração do princípio de Pareto na vida estoica, é o exercício constante da reflexão e da ação consciente. Diariamente, o estoico deve questionar-se sobre as consequências de suas escolhas, perguntando-se: esta ação contribui para o meu desenvolvimento como um ser racional e virtuoso? Está alinhada com o meu propósito maior? Essa prática de conscientização
Ajuda a focar nas atividades que verdadeiramente importam, garantindo que cada esforço seja intencional e significativo, vivendo além do ego. Por fim, ao aplicar o princípio de Pareto, o estoico aprende a viver além do ego, priorizando ações e decisões que beneficiam não apenas a si mesmo, mas também aos outros e ao mundo ao seu redor. Isso reflete a compreensão estoica de que somos parte de um todo maior e que nosso bem-estar está intrinsecamente ligado ao bem-estar da comunidade e da natureza. Ao abraçar o princípio de Pareto dentro da filosofia estoica, cultivamos não apenas uma maior eficiência em nossas vidas, mas também promovemos um viver mais intencional, virtuoso e alinhado com os princípios da natureza e da razão. Este é o caminho do estoico moderno, que busca não só a sabedoria nas ações cotidianas, mas também uma existência plena e significativa, fundamentada na virtude e na harmonia com o mundo. E assim termina este vídeo sobre o estoicismo. Espero sinceramente que você tenha gostado e aprendido algo com ele. Considere se inscrever no canal para mais vídeos como este. Eu também te convido a conhecer mais sobre o estoicismo, uma filosofia que pode te ajudar a enfrentar os desafios da vida moderna e a alcançar a felicidade e a sabedoria. Fiquem em paz e até a próxima. Olá, meu nome é Marco Aurélio e eu fui um dos maiores imperadores romanos da história. Mas eu não estou aqui para falar sobre as minhas conquistas militares ou políticas. Eu estou aqui para falar sobre a minha filosofia de vida, o estoicismo, e como ela pode te ajudar a viver melhor no mundo de hoje. O estoicismo é uma escola de filosofia que surgiu na Grécia Antiga e que ensina que a felicidade não depende das coisas externas, mas sim da nossa atitude interna. Os estoicos acreditam que devemos viver de acordo com a razão, a virtude e a natureza, e que devemos aceitar o que está fora do nosso controle, sem nos deixarmos abalar pelas emoções negativas. Eu sei que pode parecer difícil seguir esses princípios, especialmente em uma época de tantas incertezas, desafios e distrações. Mas eu posso te garantir que vale a pena. O estoicismo me ajudou a enfrentar as adversidades da minha vida, como as guerras, as intrigas, as doenças e até a morte dos meus entes queridos. O estoicismo me deu a serenidade, a sabedoria e a força para governar o maior império do mundo, sem me corromper ou me desviar do meu dever. E como eu fiz isso? Eu escrevi um livro chamado Meditações, no qual eu registrei os meus pensamentos e reflexões sobre a vida, a morte e a virtude. Esse livro não foi feito para ser publicado, mas sim para ser um guia pessoal, uma forma de me lembrar dos ensinamentos estoicos e de me aperfeiçoar como ser humano. Esse livro se tornou um clássico da literatura e da filosofia e continua a inspirar milhares de pessoas até hoje. Neste vídeo, eu vou compartilhar com você algumas das lições que eu aprendi com o estoicismo e que podem te ajudar a viver uma vida mais plena e feliz. São dicas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia e que vão te fazer ver o mundo de uma forma diferente. Vamos lá? Dica 1. Diferencie o que está sob o seu controle do que não está. Uma das ideias centrais do estoicismo é que devemos focar no que está sob o nosso controle e não no que não está. Muitas vezes nós nos preocupamos e nos frustramos com coisas que não podemos mudar, como o clima, o trânsito, a opinião dos outros ou os acontecimentos do mundo. Isso só nos faz perder tempo, energia e paz de espírito. Em vez disso, os estoicos nos ensinam a concentrar a nossa atenção e a nossa ação no que depende de nós, como as nossas escolhas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Essas são as coisas que realmente importam e que podem fazer a diferença na nossa vida. Como eu disse no meu livro, algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não.
As coisas sob o nosso controle são a opinião, a busca, o desejo, a aversão e, em uma palavra, tudo o que são nossas próprias ações. As coisas que não estão sob o nosso controle são o corpo, a propriedade, a reputação, o comando e, em uma palavra, tudo o que não são nossas próprias ações. Portanto, a primeira dica que eu te dou é: diferencie o que está sob o seu controle do que não está e foque no que está. Isso vai te dar mais clareza, confiança e tranquilidade. Dica 2. Pratique a gratidão e o contentamento. Outra ideia importante do estoicismo é que devemos praticar a gratidão e o contentamento, ou seja, agradecer e apreciar o que temos, em vez de reclamar ou cobiçar o que não temos. Muitas vezes, nós nos deixamos levar pela insatisfação, pelo consumismo, pela comparação ou pela inveja, e esquecemos de valorizar as coisas simples e essenciais da vida, como a saúde, a família, os amigos, a natureza, a liberdade e a sabedoria. Os estoicos nos ensinam a cultivar uma atitude de gratidão e contentamento, reconhecendo que tudo o que temos é um presente da natureza, do destino ou de Deus, e que podemos perdê-lo a qualquer momento. Por isso devemos aproveitar e cuidar do que temos, sem nos apegarmos ou nos iludirmos. Como descrito no livro Meditações, não esqueça de considerar como é bom o que você tem e como seria terrível se você não o tivesse. Mas tenha cuidado para não se acostumar tanto com isso, a ponto de sentir sua falta se você o perder. Portanto, a segunda dica que eu te dou é: pratique a gratidão e o contentamento, e você verá que a felicidade não está nas coisas externas, mas sim na sua mente. Dica 3. Prepare-se para o pior e espere o melhor. Uma das formas de praticar o estoicismo é usar uma técnica chamada premeditatio malorum, que significa premeditação dos males. Essa técnica consiste em imaginar os possíveis cenários negativos que podem acontecer na nossa vida e como nós reagiríamos a eles. O objetivo não é ser pessimista ou paranoico, mas sim ser realista e prevenido. Os estoicos usavam essa técnica para se preparar para o pior e, assim, evitar serem surpreendidos ou abalados por ele. Eles também usavam essa técnica para apreciar mais o que tinham e para se motivar a agir de forma virtuosa. Como dito no livro, não diga a si mesmo que as coisas vão acontecer como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como elas acontecem, e você terá uma vida tranquila. Portanto, a terceira dica que eu te dou é: prepare-se para o pior e espere o melhor. Isso vai te dar mais resiliência, gratidão e coragem. A frase "prepare-se para o pior e espere o melhor" é um provérbio que expressa uma atitude de otimismo e prudência diante das incertezas da vida. Ela nos orienta a ter esperança e confiança no futuro, mas também cautela e prevenção diante dos riscos. Ela pode ser aplicada a várias situações da vida, onde é importante ter uma visão positiva e realista. Ela também pode ser vista como um equilíbrio entre o pessimismo e o otimismo, que tem vantagens e desvantagens. Ela nos ajuda a enfrentar as adversidades com resiliência e a aproveitar as possibilidades com satisfação. Dica 4. Viva de acordo com a natureza. Uma das máximas do estoicismo é "vive secundum naturam", que significa viva de acordo com a natureza. Mas o que isso significa? Significa viver de acordo com a sua própria natureza, que é racional e social, e de acordo com a natureza do universo, que é ordenada e harmoniosa. Os estoicos acreditavam que o universo é governado por uma razão divina que eles chamavam de logos, e que nós, como seres humanos, fazemos parte desse universo e temos uma parcela dessa razão em nós. Por isso devemos usar a nossa razão para compreender e cooperar com o universo, e não para contrariá-lo ou rebelar-se contra ele. Os estoicos também acreditavam que nós, como seres humanos, somos seres sociais, que vivemos em comunidade e dependemos uns dos outros. Por isso devemos usar a nossa razão para nos relacionarmos com os outros
de forma justa, benevolente e solidária, e não para prejudicá-los ou explorá-los. Como eu disse no meu livro, o que é de acordo com a natureza é de acordo com a razão, e o que é de acordo com a razão é de acordo com a natureza. Não se deixe levar por desejos, paixões ou medos que contradizem a natureza e a razão. Eles só trazem sofrimento e ilusão. Em vez disso, busque a harmonia com o que é natural e racional, e você encontrará paz e felicidade. Portanto, a quarta dica que eu te dou é: viva de acordo com a natureza, e você estará em harmonia consigo mesmo, com os outros e com o universo. Dica 5. Exercite a sua mente e o seu corpo. Uma das formas de viver de acordo com a natureza é exercitar a sua mente e o seu corpo, que são os instrumentos que você tem para realizar as suas ações. Os estoicos nos ensinam que devemos cuidar da nossa saúde física e mental, não por vaidade ou prazer, mas por dever e virtude. Os estoicos praticavam exercícios físicos como caminhadas, corridas, natação, lutas e ginástica para manter o corpo forte, ágil e resistente. Eles também praticavam exercícios mentais, como leitura, escrita, meditação, autoexame e diálogo, para manter a mente clara, lúcida e sábia. Como eu disse no meu livro, não negligencie o seu corpo, mas também não o mime. Não o force, mas também não o deixe enfraquecer. Não o despreze, mas também não o idolatre. Cuide dele como um bom servo, que obedece ao seu mestre, mas não o domina. O exercício físico é uma das melhores formas de cuidar da sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Ele fortalece o seu corpo, melhora o seu humor, previne doenças, reduz o estresse e aumenta a sua autoestima. Além disso, o exercício físico pode ser divertido, desafiador e gratificante. Você pode escolher a modalidade que mais gosta, seja caminhar, correr, nadar, dançar, jogar futebol ou qualquer outra. O importante é se movimentar regularmente, respeitando os seus limites e objetivos. Lembre-se, o exercício físico é um investimento na sua felicidade. O exercício mental é tão importante quanto o físico para a nossa saúde e bem-estar. Ele estimula o nosso cérebro, melhora a nossa memória, concentração, criatividade e raciocínio. Além disso, o exercício mental pode ser prazeroso, relaxante e divertido. Você pode escolher a atividade que mais gosta, seja ler, escrever, aprender algo novo, resolver quebra-cabeças, jogar xadrez ou qualquer outra. O importante é desafiar a sua mente regularmente, respeitando o seu ritmo e interesse. Lembre-se, o exercício mental é um investimento na sua inteligência. Portanto, a quinta dica que eu te dou é: exercite a sua mente e o seu corpo, e você terá mais saúde, equilíbrio e eficiência. Dica 6. Seja um exemplo e um líder. A última dica que eu te dou é: seja um exemplo e um líder. Os estoicos não se contentavam em apenas estudar e praticar a filosofia, mas também se empenhavam em difundi-la e aplicá-la na sociedade. Eles acreditavam que tinham uma responsabilidade moral e cívica de contribuir para o bem comum e de inspirar e orientar os outros a fazerem o mesmo. Os estoicos foram grandes exemplos e líderes em diversas áreas, como política, ciência, arte, literatura, educação e religião. Eles usaram a sua razão, a sua virtude e a sua autoridade para promover a justiça, a paz, a liberdade e a prosperidade. Como eu disse no meu livro, não basta viver, mas viver bem. E viver bem significa agir de acordo com a razão, em benefício da humanidade e de acordo com a vontade de Deus. Portanto, a sexta e última dica que eu te dou é: seja um exemplo e um líder, e você fará a diferença no mundo. Assim termina o meu vídeo motivacional sobre o estoicismo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo com ele. Espero sinceramente que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu te convido a ler o livro Meditações, onde você encontrará mais pensamentos e conselhos sobre como viver uma vida estoica.
Eu também te convido a conhecer mais sobre o estoicismo, uma filosofia que pode te ajudar a enfrentar os desafios da vida moderna e a alcançar a felicidade e a sabedoria. Para mais vídeos como este, considere se inscrever no canal. Fiquem em paz e até a próxima. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje iremos aprender e refletir sobre 7 ensinamentos preciosos que o tornarão mais forte para seguir a vida. 1. Não se deixe perturbar pelo que os outros dizem ou fazem. Muitas vezes nós nos sentimos ofendidos, magoados ou irritados com essas atitudes. Nós levamos as coisas para o lado pessoal, sem considerar que as pessoas agem de acordo com as suas próprias opiniões, crenças e valores. Nós nos esquecemos de que as palavras e as ações dos outros não têm poder sobre nós, a menos que nós permitamos. Não se deixe perturbar pelas ações de outras pessoas. Você não pode controlá-las. Você é o único responsável pelos seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Você pode escolher ignorar, perdoar ou compreender os outros sem se deixar afetar pelas suas falhas ou erros. Você pode manter a sua calma, a sua dignidade e a sua paz interior, sem se deixar abalar pelas provocações ou injúrias dos outros. 2. Faça o seu melhor, mas não se preocupe tanto com os resultados. Muitas vezes nós nos preocupamos excessivamente com os resultados das nossas ações. Nós nos frustramos, nos angustiamos ou nos desanimamos quando as coisas não saem como planejamos ou esperamos. Daí, nos esquecemos de que os resultados dependem de muitos fatores que estão fora do nosso controle e que o nosso valor não se mede pelo sucesso ou pelo fracasso. Faça o seu melhor, sempre, mas não se preocupe com os resultados. Você é o único responsável pelo seu esforço, pela sua dedicação e pela sua qualidade. Você pode fazer o que é certo, o que é bom e o que é útil, sem se apegar aos resultados. Você pode reconhecer o seu mérito, o seu progresso e o seu aprendizado, sem se comparar aos outros ou se cobrar demais. 3. Viva no presente sem se arrepender do passado ou se preocupar com o futuro. Muitas vezes, nós nos perdemos no passado ou no futuro. Nós nos arrependemos do que fizemos ou deixamos de fazer, do que dissemos ou deixamos de dizer, do que perdemos ou deixamos de ganhar. Nós nos preocupamos com o que vai acontecer ou deixar de acontecer, com o que vamos fazer ou deixar de fazer, com o que vamos ter ou deixar de ter. Nós nos esquecemos de que o passado e o futuro não existem e que o único momento que temos é o presente. Em nossas vidas, só existe o agora. Isso não significa deixar de se preparar e fazer planos para o futuro. Então, viva no presente, sem se arrepender do passado ou se preocupar tanto com o futuro. Você é o único responsável pelo seu agora, pelo seu aqui e pelo seu hoje. Você pode aproveitar o presente sem se lamentar pelo passado ou se inquietar pelo futuro. Você pode viver o presente sem se distrair, sem se dispersar, sem se desperdiçar. 4. Seja sempre grato por tudo o que você tem e por tudo o que você é. Seja grato pelo que você possui, por estar vivo, por ter amigos e que, mesmo que sejam simples, seja grato pelas suas conquistas. Muitas vezes, nós nos esquecemos de agradecer por tudo o que temos e por tudo o que somos. Nós nos queixamos, nos insatisfeitos ou nos entediamos com as nossas vidas, sem perceber que temos muito mais do que precisamos ou merecemos. Nós nos esquecemos de que a vida é um presente e que cada momento é uma oportunidade. Seja grato por tudo o que você tem e por tudo o que você é. Você é o único responsável pela sua gratidão, pela sua alegria e pela sua felicidade. Você pode agradecer por tudo o que tem, sem desejar o que não tem. Você pode agradecer por tudo o que é, sem invejar o que não é.
Você pode agradecer por tudo o que vive, sem reclamar do que não vive. 5. Não se deixe levar pelos prazeres ou pelos vícios. Muitas vezes, nós nos deixamos levar e buscamos a satisfação imediata, sem pensar nas consequências a longo prazo. Nos tornamos dependentes, escravos ou vítimas das nossas paixões, sem respeitar os nossos limites ou os dos outros. Nos esquecemos de que os prazeres e os vícios não nos trazem a verdadeira felicidade e que podem nos causar muito sofrimento. Você é o único responsável pelo seu equilíbrio, pela sua moderação e pela sua virtude. Você pode desfrutar dos prazeres sem se exceder ou se prejudicar. Você pode evitar os vícios sem se privar ou se reprimir. Você pode controlar os seus impulsos sem se perder ou se arrepender. 6. Não se compare com os outros, mas consigo mesmo. Muitas vezes, nós nos comparamos com os outros e saiba, isso não é nada bom. Nós nos sentimos inferiores, superiores ou iguais aos outros, dependendo dos critérios que usamos. Nós nos alegramos, nos entristecemos ou ficamos indiferentes com os sucessos ou fracassos alheios, sem considerar que eles têm as suas próprias circunstâncias, desafios e objetivos. Nós nos esquecemos de que os outros não são o nosso padrão e que o nosso valor não se mede pela comparação. Não se compare com os outros, mas consigo mesmo. Você é o único responsável pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento e pela sua realização. Você pode se inspirar nos outros, sem se imitar ou se copiar. Você pode se admirar outras pessoas, sem se invejar ou se ressentir, aperfeiçoar a si mesmo, sem se conformar ou se competir. 7. Não se prenda ao que é externo, mas ao que é interno. Muitas vezes nós nos prendemos ao que é externo. Nós nos apegamos, nos dependemos ou nos identificamos com as coisas que estão fora de nós, como a riqueza, a fama, o poder, o prazer, a beleza. Isso trará a ilusão de que as outras pessoas são praticamente perfeitas, assim causando frustração e sofrimento. Você não tem controle sobre coisas que mudam, que acabam ou que nos escapam. Nós nos esquecemos de que o que é externo não nos pertence e que o que nos faz felizes não está fora, mas dentro de nós. Não se prenda ao que é externo, mas ao que é interno. Você é o único responsável pelo seu conteúdo, pelo seu caráter e pela sua consciência. Você pode usar o que é externo, sem se possuir ou se escravizar. Você pode desapegar do que é externo, sem se privar ou se negar. Você pode cultivar o que é interno, sem se dispersar, sem se perder ou se esquecer. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. Espero que essas dicas estoicas te ajudem a viver de forma mais sábia, mais livre e mais feliz. Seja forte, fique em paz e até a próxima. O Mindfulness é uma técnica que tem origens em diversas tradições, como o budismo, o hinduísmo e o taoísmo. No entanto, o Mindfulness e o estoicismo têm muitas semelhanças e podem se complementar na busca pela tranquilidade e pela sabedoria. O estoicismo é uma filosofia antiga que nos ensina a usar a razão para agir de acordo com a virtude e a aceitar o que não podemos controlar. O estoicismo nos ajuda a desenvolver a capacidade de nos conhecermos melhor, de nos libertarmos dos nossos julgamentos e apegos e de focarmos no que está sob o nosso controle. O Mindfulness e o estoicismo compartilham alguns princípios, como a impermanência das coisas, a importância de viver o momento presente e a necessidade de cultivar a autocompaixão e a empatia. Ambos também nos oferecem ferramentas para lidar com o estresse, a ansiedade e as emoções negativas, permitindo-nos encontrar a paz interior e a felicidade. A atenção plena é acessível a todos, em qualquer situação e momento. Não requer nenhum conhecimento prévio, nem adesão a uma crença ou um pensamento específico. Só precisa de vontade, interesse e receptividade para explorar uma nova maneira de se conectar com a sua mente.
Agora irei te guiar e te passar 5 passos para a prática que irá te levar à atenção plena. 1. Escolha um momento do dia em que você possa se dedicar alguns minutos para praticar a atenção plena. Pode ser pela manhã, ao acordar, ou à noite, antes de dormir, ou em qualquer outro horário que seja conveniente para você. Encontre um lugar tranquilo, onde você possa ficar confortável, sem ser interrompido ou distraído. Você pode sentar-se em uma cadeira no chão ou deitar-se na cama, como preferir. O importante é que você esteja relaxado, mas alerta. A atenção plena não exige uma postura específica, mas sim uma atitude de abertura e curiosidade para o que está acontecendo no momento presente. Você pode fechar os olhos ou mantê-los abertos, conforme se sentir mais à vontade. O que importa é que você esteja consciente do seu corpo, da sua respiração e dos seus pensamentos e emoções. 2. Controle sua respiração. Vamos respirar com atenção e sentir o momento presente, sem julgar ou resistir. Apenas com curiosidade e consciência. Encontre uma posição confortável, com as costas retas e os olhos fechados. Respire normalmente sem forçar e observe o ar entrando e saindo. Perceba como o seu corpo se move, se expande e se contrai, com cada inspiração e expiração. Não tente mudar ou controlar, apenas observe como é. É normal que a sua mente se distraia com outros pensamentos ou sentimentos. Não se preocupe, nem se critique, apenas reconheça que isso aconteceu e gentilmente traga a sua atenção de volta para a sua respiração. Faça isso quantas vezes for necessário. Essa é uma forma de treinar a sua atenção e a sua consciência. Continue respirando assim por alguns minutos, ou pelo tempo que você quiser. Quando você quiser terminar, abra os olhos lentamente e perceba como você se sente. Observe as sensações no seu corpo, as emoções na sua mente e o ambiente ao seu redor. Agradeça a si mesmo por ter dedicado esse tempo para cuidar de você. 3. Sinta seu corpo. Agora, sinta o seu corpo inteiro, como um todo, como uma unidade. Sinta as sensações que estão presentes em cada parte do seu corpo, desde os seus pés até a sua cabeça. Perceba as áreas de tensão, de relaxamento, de calor, de frio, de dor, de prazer ou de neutralidade. Não tente mudar ou evitar essas sensações. Apenas aceite-as como elas são, como parte de você. Se você notar que a sua mente se dispersa novamente com outros pensamentos ou sentimentos, não se preocupe nem se critique. Apenas reconheça que isso aconteceu e gentilmente retorne a sua atenção para o seu corpo inteiro. Faça isso com paciência e curiosidade, sem pressa ou expectativa. 4. Agora preste atenção. Direcione a sua atenção para os seus sentidos. Observe o que você está vendo. As cores, as formas, as luzes e as sombras. Observe o que você está ouvindo. Os sons, os ruídos, as vozes e os silêncios. Observe o que você está cheirando. Os aromas, os perfumes, os odores e as fragrâncias. Observe o que você está saboreando. Os sabores, os gostos, as delícias e as amarguras. Observe o que você está tocando. As texturas, as temperaturas, as pressões e as carícias. Não tente interpretar ou avaliar essas percepções, apenas aprecie-as como elas são, como presentes para os seus sentidos. Se você se distrair com outras impressões, apenas volte a sua atenção para os seus sentidos, com gentileza e compaixão. Faça isso com interesse e admiração, sem distração ou aversão, como um explorador curioso e grato pelo mundo que o cerca. 5. Por fim, observe os seus pensamentos e sentimentos. Reconheça o que se agita na sua mente e no seu coração, sem se confundir ou se prender a eles. Imagine os seus pensamentos e sentimentos como nuvens que cruzam o céu, ou como ondas que vêm e vão na imensidão do mar.
Não tente controlar ou reprimir esses pensamentos e sentimentos, apenas deixe-os fluir e se dissipar. Se você se distrair com algum deles, apenas retorne a sua atenção para o aqui e agora. Faça com gentileza e não se culpe. Chegamos ao final. Então você acabou de praticar a atenção plena. Espero que você tenha apreciado essa experiência e que você possa repeti-la sempre que puder. A atenção plena é uma forma de cuidar de si mesmo, de se conectar com a sua essência e de se abrir para a vida. A atenção plena é um presente que você pode se oferecer todos os dias. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. Obrigado pela sua atenção e até breve. Marco Aurélio foi um imperador romano e um filósofo estoico que viveu entre 121 e 180 d.C. Ele é considerado um dos 5 bons imperadores da dinastia Antonina. Ele foi imperador durante um período turbulento marcado por guerras, pestes, revoltas e conspirações. Ele enfrentou muitas dificuldades e adversidades, mas nunca perdeu a sua serenidade e a sua sabedoria. Ainda assim, usou o seu julgamento para lidar com os desafios, sem se abalar pelas circunstâncias externas. Ele também foi um homem justo e benevolente, que governou com equidade e humanidade, sem se corromper pelo poder ou pela vaidade. Marco Aurélio também é conhecido por sua obra Meditações, que contém suas reflexões pessoais sobre ética, moral, autocontrole e questões filosóficas. Suas meditações se baseiam nos princípios do estoicismo, uma escola de filosofia antiga que enfatiza a busca da sabedoria, da virtude, do autodomínio e da serenidade emocional, como meio para alcançar uma vida feliz e virtuosa. Então, aqui vão 5 dos ensinamentos do estoico Marco Aurélio. Onsmo, a vida é apenas o que você julga. Essa lição nos mostra que a nossa realidade é moldada pela nossa opinião e que podemos escolher ver as coisas de forma positiva ou negativa. Podemos transformar os obstáculos em oportunidades e os problemas em soluções se mudarmos a nossa perspectiva. Ele nos convida a exercitar o nosso poder de julgar as coisas de forma racional e imparcial, sem nos deixar levar pelas emoções ou pelos preconceitos. Ele nos mostra que podemos ser felizes e virtuosos se soubermos distinguir o que depende de nós e o que não depende, e se aceitarmos o que não podemos mudar. 2. Não desperdice o que resta de sua vida ao especular sobre seus vizinhos. Muitas vezes, perdemos tempo e energia nos preocupando com o que os nossos vizinhos estão fazendo ou pensando. Ficamos curiosos, invejosos, irritados ou ressentidos com as suas vidas, sem perceber que isso não nos traz nenhum benefício. Pelo contrário, isso nos distrai do que realmente importa: a nossa própria vida e a nossa tarefa. A nossa vida é breve e preciosa, e não sabemos quanto tempo nos resta. Por isso, devemos aproveitá-la ao máximo, fazendo o que é certo e bom, sem nos deixar influenciar pelas opiniões ou ações dos outros. Devemos nos concentrar em nós mesmos e na nossa tarefa, que é a de viver de acordo com a nossa natureza e a nossa razão, buscando a virtude e a felicidade. 3. Haja com justiça e bondade em todos os momentos. Essa frase é uma síntese da filosofia estoica, que defende que o ser humano deve viver de acordo com a razão e a natureza, buscando a virtude e a felicidade. A frase expressa 2 valores fundamentais para o estoicismo: a justiça e a bondade. A justiça significa agir com equidade, imparcialidade e respeito aos direitos e deveres de cada um. A bondade significa agir com benevolência, generosidade e compaixão pelos outros. Esses valores devem ser praticados em todos os momentos
independentemente das circunstâncias externas que estão fora do nosso controle. 11:4. Aceite o fluxo da vida e da mortalidade. A vida é uma correnteza que flui sem parar, levando-nos de um momento a outro, de um lugar a outro, de um estado a outro. Não podemos deter o fluxo da vida, nem controlar o seu curso. Podemos apenas aceitá-lo e adaptar-nos a ele sem resistir ou reclamar. A mortalidade é uma consequência natural da vida, que nos lembra da nossa fragilidade e da nossa finitude. Não podemos escapar da mortalidade, nem negar a sua realidade. Podemos apenas aceitá-la e preparar-nos para ela, sem temer ou lamentar. Aceitar o fluxo da vida e da mortalidade é uma forma de sabedoria e de liberdade que nos permite viver de forma plena e serena, sem nos apegar ou sofrer pelas coisas que mudam ou acabam. 5. Você é mais forte do que pensa. Muitas vezes nós subestimamos a nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida. Nós pensamos que somos fracos, incapazes ou inferiores. Nós nos deixamos abater pelas dificuldades, pelos medos e pelas críticas. Nós nos esquecemos de que temos um potencial incrível, que podemos superar qualquer obstáculo, que podemos realizar qualquer sonho. Você é mais forte do que pensa. Você tem uma força interior que te impulsiona, que te motiva, que te inspira. Você tem uma coragem que te faz agir, que te faz lutar, que te faz vencer. Você tem uma inteligência que te faz aprender, que te faz criar, que te faz inovar. Você tem uma resiliência que te faz resistir, que te faz persistir, que te faz evoluir. Não duvide de si mesmo, não se limite, não se diminua. Acredite em você, acredite no seu valor, acredite na sua força. Você é capaz de muito mais do que imagina. Você é mais forte do que pensa. Espero, sinceramente, que este vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Fiquem em paz e até a próxima. Olá, seja bem-vindo. Hoje iremos falar sobre Epicteto, um dos principais filósofos estoicos. Epicteto nasceu em Hierápolis, na atual Turquia. No ano 50. Ele era filho de um escravo e foi vendido quando criança para Epafroditos, um rico liberto que o tornou seu companheiro e discípulo. Epicteto foi um homem que superou muitas adversidades. Ele era um escravo, mas isso não o impediu de se tornar um filósofo respeitado e admirado. Ele também era deficiente físico. De acordo com as fontes históricas, Epafrodito era um secretário de Nero, o imperador tirano que perseguiu os cristãos e incendiou Roma. Ele era o dono de Epicteto. Em uma ocasião, Epafrodito teria torcido a perna de Epicteto com tanta força que a quebrou, deixando-o manco para sempre. Epicteto suportou a dor com paciência e resignação, dizendo a seu senhor: "Você vai quebrar minha perna." Depois ele acrescentou: "Eu lhe disse que você iria quebrá-la." Ele não demonstrou raiva nem rancor, mas aceitou o fato como parte do destino. A filosofia estoica foi uma grande influência na vida de Epicteto. O estoicismo ensina que a felicidade é alcançada através da aceitação do que está fora do nosso controle e do foco nas coisas que estão sob nosso controle. Ou seja, invista seu tempo e energia em causas que realmente você consegue mudar. Não perca seu tempo com fatos que estão além do seu alcance. Se sua casa tem uma goteira, você pode se mobilizar para consertar o telhado, mas não pode impedir a chuva. Epicteto acreditava que os únicos bens que realmente importam são os bens internos, como a sabedoria, a virtude e a coragem. Que os bens externos, como a riqueza, a fama e o poder, são transitórios e não podem nos trazer felicidade duradoura. Para Epicteto, a superação é uma questão de perspectiva. Ele ensinava que devemos nos concentrar nas coisas que podemos controlar e aceitar as coisas que não podemos controlar. Epicteto dizia que devemos olhar para o mundo como um teatro,
onde somos apenas atores desempenhando nossos papéis. Devemos nos concentrar em desempenhar nosso papel da melhor maneira possível, sem nos importarmos com o que os outros pensam. Essa perspectiva nos ajuda a superar as adversidades e a viver uma vida mais plena e feliz. Epicteto acreditava que a felicidade é uma escolha. Ele dizia que podemos escolher ser felizes, mesmo em circunstâncias adversas. Ele dizia que devemos nos concentrar nas coisas que podemos controlar, como nossos pensamentos e ações. Devemos evitar nos preocupar com as coisas que não podemos controlar, como o que os outros pensam ou fazem. Epicteto também acreditava que devemos ser gratos pelas coisas que temos, mesmo que sejam poucas, que a gratidão nos ajuda a apreciar o que temos e a ser mais contentes. Então, foque no que você possui e agradeça por isso. Almeje, porém, não dê mais ênfase ao que gostaria de ter. Epicteto era um homem que vivia de acordo com seus ensinamentos. Ele era um homem feliz, mesmo sendo um escravo. O estoicismo de Epicteto é uma filosofia que pode nos ajudar a superar as adversidades, a alcançar a prosperidade e a viver uma vida mais feliz. Se você está buscando uma filosofia que possa ajudá-lo a viver uma vida melhor, o estoicismo é uma ótima opção. Concentre-se nas coisas que você pode controlar. Isso inclui seus pensamentos, ações e atitudes. Aceite as coisas que você não pode controlar. Isso inclui as pessoas, os eventos e as circunstâncias da vida. Seja grato pelas coisas que você tem. Mesmo que sejam poucas, a gratidão nos ajuda a apreciar o que temos. Se você seguir essas dicas, você estará no caminho certo para viver uma vida mais plena e feliz, mesmo em circunstâncias adversas. Espero sinceramente que este vídeo tenha sido útil para você. Pensamento positivo e até a próxima. Sêneca foi um filósofo político e dramaturgo romano que viveu entre 4 a.C. e 65 d.C. Ele é considerado um dos maiores expoentes do estoicismo, uma filosofia que visa ensinar as pessoas a viver uma vida boa e feliz, mesmo em meio às adversidades. Sêneca nasceu em Córdoba, na Espanha, e era filho de um rico e influente senador romano. Ele recebeu uma educação privilegiada e estudou filosofia com os principais pensadores estoicos da época. Em 31 d.C., Sêneca foi exilado para a ilha de Córcega por conspirar contra o imperador Cláudio. Ele passou 8 anos no exílio, onde se dedicou ao estudo e à escrita. Em 49, Sêneca foi chamado de volta a Roma pelo imperador Cláudio, que havia se divorciado de sua esposa e se casado com a irmã de Sêneca, Agripina. Sêneca tornou-se tutor do jovem filho de Agripina, Nero, e exerceu grande influência sobre o imperador. No entanto, a relação entre Sêneca e Nero se deteriorou com o tempo. Nero tornou-se um imperador cruel e instável, e Sêneca foi acusado de participar de uma conspiração contra ele. Em 65 d.C., Nero ordenou a execução de Sêneca, que foi forçado a se suicidar. Sêneca deixou uma vasta obra literária, que inclui cartas, diálogos, tratados filosóficos e peças de teatro. Suas obras são uma fonte valiosa de sabedoria estoica e podem nos ensinar muito sobre como viver uma vida boa e feliz. Os ensinamentos de Sêneca. Os ensinamentos de Sêneca estão fundamentados nos princípios do estoicismo, que incluem agir de acordo com a natureza. Os estoicos acreditavam que a natureza é perfeita e que a melhor maneira de viver é de acordo com ela. Isso significa viver de forma virtuosa, racional e equilibrada. Controlar o que você pode controlar, pois existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. O importante é concentrarmos nossas energias no que podemos controlar, que são nossos pensamentos, ações e emoções. Aceitar o que não podemos controlar.
Acredite, é inútil se preocupar com as coisas que não podemos controlar, como o destino, as ações dos outros ou as adversidades da vida. O importante é aceitar essas coisas e aprender a lidar com elas de forma sábia. Sêneca desenvolveu esses princípios em seus escritos, oferecendo conselhos práticos para os leitores. Por exemplo, ele nos ensina a desenvolver a virtude. A virtude é o objetivo principal da vida, segundo os estoicos. Sêneca nos ensina que a virtude é essencial para a felicidade e que podemos desenvolvê-la por meio da prática. Controlar nossas emoções. As emoções são uma parte natural da vida, mas os estoicos acreditavam que devemos aprender a controlá-las. Sêneca nos ensina que podemos lidar com as emoções negativas de forma racional e sábia. Aceitar o que não podemos mudar. As adversidades são inevitáveis, mas os estoicos acreditavam que podemos aprender a lidar com elas de forma positiva. Sêneca nos ensina que podemos encontrar significado e propósito, mesmo nos momentos mais difíceis. Os ensinamentos de Sêneca são tão relevantes hoje quanto eram na época em que ele viveu. Eles podem nos ajudar a lidar com os desafios da vida moderna, como o estresse, a ansiedade e a incerteza. O estoicismo nos ensina que podemos encontrar felicidade e paz, mesmo em meio às adversidades. Isso é uma mensagem poderosa que pode nos ajudar a viver uma vida melhor. Algumas frases de Sêneca que valem a pena serem lembradas. A vida é curta demais para ser desperdiçada com raiva. Não somos vítimas das circunstâncias, mas mestres delas. A felicidade não é algo pronto. Ela vem de suas próprias ações. O destino não é responsável por nossos sofrimentos, mas nossas próprias decisões. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sêneca é um filósofo que vale a pena ser lido e estudado. Espero sinceramente que este vídeo tenha te inspirado a conhecer melhor o estoicismo e assim mudar sua vida para melhor. Até a próxima.